dia a todos que nos seguem através do nosso canal do Facebook. O nosso palestrante convidado de hoje é Alexandre Mota, trabalhador do Grupo Espírita de Solinda, que nos vai falar sobre a questão 1009. Paulo responde. Então, Alexandre, bem-vindo. Bom, muito obrigado a todos, obrigado pela paciência. É com muita alegria que a gente volta a essa casa hoje para falar dessa questão. E, na verdade, eu queria até agradecer a espiritualidade, porque essa questão já foi abordada, né, quando o Gilberto estava fazendo o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos. A gente vai ver que essa questão já foi meio abordada, né? A gente só vai dar um outro enfoque a ela agora. Tá? A questão 1009, ela é muito, muito querida para mim, porque não a questão em si, mas a resposta que Paulo dá. Vários espíritos dão respostas a essa questão, e Paulo é um deles. E essa questão, a resposta do Paulo todas são muito ricas, mas ela para mim, ela representa, assim, se a gente quiser, é um resumo de tudo que o Espiritismo nos ensina. Então, para mim, é uma questão assim muito querida. E Paulo, para mim, ele tem... A gente fala muito de Jesus, e obviamente a gente deve falar de Jesus sempre, né? Porque é o nosso modelo, né? Até como os próprios Espíritos nos ensinam. Mas Jesus, ele está muito longe da gente, né? E Paulo está mais perto, porque se a gente acompanhar a trajetória de Paulo, até para quem não leu ainda Paulo e Estevão, sugiro, né? Recomendo com empenho que leiam, e se não conseguirem ler, ouçam o audiolivro, está disponível no YouTube, de graça. Paulo vive muitas questões que são as nossas questões do orgulho, questões da vaidade, que são a nossa experiência, né? Até um comentário que o Antônio tinha feito sobre a questão da afinidade, né? Energética. Nós estamos aqui nesse planeta com uma questão de afinidade. Então, são questões, não são tribulações da nossa experiência tridimensional aqui na Terra. Então vamos seguir aqui, vamos começar. O nosso roteiro, ele talvez não seja linear, né? Talvez todo mundo esteja pensando assim, não, ele vai chegar aqui e vai falar da questão 1009. Não, a gente vai fazer a conclusão dessa reflexão na 1009. A gente vai fazer um roteiro, vai passar por um caminho antes, né? E a gente vai começar citando Jesus, né? Seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Essa é uma frase muito forte, e eu garanto a vocês que eu já pedi muito para ganhar na Mega Sena e não consegui, não obtive, porque eu estava pedindo a coisa errada. E aí a gente fala assim, poxa, mas você está falando da questão 1009, o que tem a ver essa frase, né? O que tem a ver isso com a questão? Tem a ver com tudo, porque a prece é uma forma de nós nos conectarmos conosco e com o divino em nós. Então, sempre que nós tivermos uma dificuldade, uma tribulação, uma questão, a gente pode sempre voltar para a prece. E Jesus não nos faria uma promessa em vão. Então, é um ensinamento que a gente deve manter, que a gente perseguir, que a gente deve tentar compreender e incorporar. A gente pode, não deve, né? Pode incorporar na nossa vida. Então, sempre que nós tivermos uma dificuldade, a gente pode recorrer à prece. Sempre que a gente se afastar do projeto que Deus tem para nós, a gente pode recorrer à prece, a gente pode recorrer a esse recurso que é muito poderoso. Então, esse é um pequeno vídeo. Eu não sei se o áudio dá para a gente ouvir. Essa é aquela questão em que um centurião... Convidaram todos os bons e os maus. Sabe quem é? Então, o casamento estava repleto de pessoas. Desculpe importuná-lo, mas eu gostaria de lhe pedir um grande favor. Eu tenho um criado em minha casa. Eu o quero muito bem. Ele é bom, é cuidadoso, é mais um filho que um criado. Está muito mal. Morrendo, eu temo. Para mim, com toda humildade. Você quer que eu vá à sua casa? Está bem.
Eu irei com você. Não. Eu não sou digno de que entre em minha casa. Eu sei que se disser uma palavra, meu criado será curado. Eu sou um homem da autoridade. Eu mesmo tenho autoridade sobre 100 soldados, e se eu disser a algum deles, faça isso, eu sei que ele fará. E se eu disser a outro, vá ali, eu sei que ele irá. Eu não preciso ver. Eu sei. Então, se for o bastante, dizer uma palavra, que assim seja. Vocês ouviram este homem? Eu não encontrei tanta fé entre o povo de Israel. Pode ir. Sua fé curou seu criado. Então ele é amigo dos romanos. Suas ordens, doutor. Vamos para casa. Está tudo bem. Marcos está bem, seu criado está curado. O quê? Venha, vamos. Venha ver por você mesmo. Vamos para casa. O que nós vemos nesse pequeno vídeo, né? É um pedacinho do filme Jesus de Nazaré. E nós vemos aí, primeiro, que o romano dominador, conquistador, que não precisava se colocar naquela posição, teve humildade de reconhecer o poder e se submeteu àquela questão com muita humildade. Ele teve fé e também ele demonstra gratidão. Talvez o mais importante daí seja que a gente não perceba no final a gratidão dele. Porque a gratidão nos coloca num estado de espírito de receber, né, de conexão. Então, a gratidão é uma das coisas mais poderosas, mais fortes que nós podemos viver, em especial quando a gente faz uma prece, porque a gente pede, mas a gente tem tanto, a gente já recebeu tanto, a gente recebe tanto, que a gente não pode esquecer disso e ser grato por tudo que a gente recebe e continua recebendo. Bom, vamos voltar para a nossa questão aqui. O Livro dos Espíritos. Mas, Alexandre, por que você está falando do Livro dos Espíritos? Bom, primeiro porque o Livro dos Espíritos é a pedra fundamental do Espiritismo. Então, a gente está aqui num contexto cristão, espírita, e a gente pode comentar um pouquinho do Livro dos Espíritos, porque muita gente acha que Espiritismo é uma religião, né? E Espiritismo é uma ciência. Na verdade, o Espiritismo é uma coisa diferente. O Livro dos Espíritos vai nos dizer isso. Quando a gente abre a primeira página do Livro dos Espíritos, não em todas as versões, mas em algumas versões, a gente vai encontrar esta página aqui. E essa página, né, o Espiritismo é o Livro dos Espíritos é a pedra fundamental do Espiritismo, e todo o Espiritismo, enquanto o que for, está resumido ali. Depois ele é expandido em 4 outros livros, a gente vai falar deles todos aqui. Mas o próprio Livro dos Espíritos nos explica o que é o Livro dos Espíritos. É uma filosofia espiritualista. Né? Então, aí vem uma frase aqui, só tem um ponto aqui no final, em algumas versões. Né? Aqui diz, o Livro dos Espíritos, contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, o futuro da humanidade, de acordo com o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com auxílio de diversos médiuns. Aí, em algumas versões, tem um ponto aqui. Recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, isso aqui é o Espiritismo. Aqui está resumido o que é o Espiritismo. A primeira página, ele diz, é uma filosofia espiritualista e aborda esses tópicos aqui. Esses tópicos, eles estão, quando a gente olha a estrutura do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que o Livro dos Espíritos ele tem 4 partes, ou em algumas versões, 4 livros.
né? A primeira parte que fala da origem das coisas, né? Que depois foi expandido, foi complementado no livro chamado A Gênese, que foi o 5º livro que Kardec publicou. A segunda parte que fala da vida espírita, ou do mundo dos espíritos, que aborda a questão do espírito imortal e as relações do espírito imortal no plano imaterial conosco, encarnados. E depois é expandido, complementado no Livro dos Médiuns, que foi o 2º livro que Kardec publicou. Depois a terceira parte fala sobre as leis morais, que foi o ensinamento, é um estudo, né, sobre o ensinamento moral do Cristo, sob o ponto de vista espírita, e foi depois expandido no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o 3º livro publicado por Kardec. E aí eu faço uma observação, o 3 é o número central de 5, né? E eu gosto dessa figura porque nos dá a ideia de que o nosso aprimoramento moral é o tema central do Espiritismo. Está no centro, o resto é complemento. Nós estamos aqui para nos desenvolvermos moralmente. E finalmente a quarta parte, Esperanças e Consolações, foi expandida posteriormente no livro Céu e Inferno e fala do que acontece com a gente depois que a gente morre, né, ou desencarna. Então, eu vou passar alguns slides aqui, porque eles falam disso, e depois a gente vai fazer uma figurinha com isso aqui, tá? Né? Então fala dessa frase que eu li, né? E aqui está expandido, né? Então a gente pode ler, contém os princípios da doutrina espírita. Eu não gosto muito da palavra doutrina, porque aqui na Europa especificamente tem uma conotação não muito positiva. Aí fala sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir, o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com auxílio de diversos médiuns. Então nós temos aqui algumas coisas, né? A imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações conosco, né? As leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. A gente está falando muito de transição planetária, né? Isso é o futuro da humanidade, é o futuro próximo agora da humanidade, né? E de acordo com o ensinamento dados pelos espíritos superiores, então isso aqui não foi feito, não foi o Alexandre que sentou ali na escrivaninha, fez um ensaio e publicou, né, um livro, e com auxílio de diversos médiuns. Isso é importante porque se a gente voltar para a história, a gente vai ver que esses ensinamentos, o mesmo ensinamento foi dado em vários lugares diferentes, né? Estados Unidos, Brasil, Nordeste, França, Norte da África, e de alguma forma estabeleceu-se uma comunicação entre Kardec e esses lugares todos. As informações eram recebidas por meio de unidade e chegavam a Kardec de alguma forma. Então, ele deve ter parado para pensar e falar assim, poxa, se alguém na Argélia, né, está me dizendo alguma coisa que o mesmo camarada lá na Nova Inglaterra, lá nos Estados Unidos, está me dizendo, deve ter um fundo de verdade nisso, né? Fez parte do processo. Tá? Então a gente tem novamente aqui a figura do Livro dos Espíritos, né? As 4 partes do Livro dos Espíritos, cada uma depois dando origem a um segundo livro, a um outro livro, como a gente já comentou. Então, a primeira parte, né, deu origem à Gênese, a segunda parte, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Ah, gente, isso é interessante a gente guardar, porque a estrutura do livro fala muito e a gente às vezes passa batido e nem para pensar nisso. Bom, então temos aqui os 5 livros, né? Tá? Só colocados em ordem de publicação, e a gente vê que o Evangelho está aqui no meio, né? O tema central do Espiritismo, para mim, né? Tem essa figura aqui. Tá? Bom, Espiritismo, uma filosofia espiritualista. Novamente, enquanto filosofia, o que acontece? O Espiritismo responde às nossas questões filosóficas fundamentais. Quais são? De onde eu vim? Né? A gente pergunta isso, de onde eu vim? A gente pergunta também, quem sou eu? A gente às vezes fica, poxa, quem sou eu? Quem é o Alexandre? Né? E o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual o sentido da vida? Nossa, por que eu estou vivo aqui? E o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Essa aqui, então, gera uma grande ansiedade em muitos de nós, né? Mas a gente deveria se concentrar nessa aqui, né? Porque essa aqui não depende da gente. Né? Essa aqui depende da gente também. E de onde eu vim é informativo, mas também não resolve o assunto do que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, vamos seguindo. Eu não sei se... Atualmente a gente deixa as perguntas para o final, né? Se tiver alguma, né? Tá.
Bom, passamos aqui meio que corridos pelo Espiritismo, né? Passamos naquela questão do pedir e obtereis, né? Falamos um pouco sobre o Espiritismo, agora vamos falar um pouco sobre Paulo. Tá? Se eu estiver correndo muito, gente, por favor, pede para eu ir mais devagar. Né? Eu falei Paulo. Paulo, ele começa a vida dele como Saulo, né? Ele tem uma questão de confronto com Estevão, né? Isso traz ali do Saulo, eu vou colocar assim, né? O pior que ele tinha, né? Ele começa a questão da perseguição dos cristãos, toda uma questão de violência, né? Aí tem um momento em que ele se transforma e ele vem a ser alvo da perseguição que ele próprio começou, né? Então tem essa questão da ironia, né? Muito ligado, né? Aquela a gente fala sempre, né? A gente colhe o que planta, né? E Paulo realmente, em muitos aspectos, ele colheu o que ele mesmo plantou, tá? Mas Paulo, ele plantou como Saulo, né? Vamos colocar assim. Paulo, ele começa a existir, né? Saulo começa a se transformar em Paulo quando ele está indo para Damasco, né? Para perseguir alguém, né? Uma questão dele, e Jesus aparece para ele, né? Então esse é o começo de Paulo, né? Quando Jesus aparece para ele e ele pergunta, né? Ele cai lá do cavalo, fica naquele diálogo que os companheiros dele não conseguiam ver, só conseguiam ver uma luz, não conseguiam ver o que estava acontecendo. E Jesus se apresenta para Paulo e Paulo pergunta assim: Senhor, o que quereis que eu faça? Né? Nesse momento, Paulo coloca a sua vida à disposição do Cristo. Isso é um símbolo muito forte. Porque, na verdade, tudo que Jesus estava fazendo ali era dando a Paulo, a Saulo no caso, uma oportunidade de se desenvolver. Obviamente que ele tinha uma obra a realizar, né? A gente lembra que, né, os Espíritos nos ensinam que nós temos uma coisa chamada programação reencarnatória, né? Então existia uma programação que o Paulo deveria fazer algumas coisas, realizar algumas coisas, mas ele coloca a sua vida à disposição do Cristo. Então isso é uma questão, é uma coisa que aqui todos nós podemos fazer, né? A questão de escolha. Então esse é o ponto de partida. E o ponto de chegada na jornada de Paulo, está na carta aos Gálatas, né? Que ele fala, né? Já não sou eu, mas eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Essa foi a transformação de Paulo, né? Daquele perseguidor dos cristãos, que acabou no apedrejamento de Estevão, né? Culminou ali, não culminou, ou começou, né? Da expulsão, né? De João, lá de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Então, através de um trabalho, que no caso dele foi naquela reencarnação, ele conseguiu se libertar de uma herança herança dele mesmo, né? Ligado ao orgulho, ligado à vaidade, para ele estar bem conectado com Cristo. Então a gente vê, né? Paulo é um bom exemplo da nossa possibilidade de transformação, do resultado do nosso esforço pessoal. A gente fala muito, né, em transformação interior, em renovação interior, né? O espírito às vezes é obsidiado com essa coisa da reforma íntima, né? Você tem que fazer a reforma íntima, tem que fazer. Não tem, mas vai se beneficiar se fizer. Né? E Paulo fez, né, essa reforma íntima. Ele saiu de um lugar e chegou no outro, onde ele estava bem conectado com Cristo. Então, Paulo, ele tem essa capacidade, ele nos traz essa história. Quando Paulo fala alguma coisa, ele não fala porque eu estou dizendo, porque eu li no livro, não, porque ele viveu essa vida, ele viveu essa modificação. E isso nos foi compartilhado no livro Paulo Estevão. Então essa é uma coisa assim, muito forte, muito rica, porque é real, não é romance. Vamos falar sobre a jornada de Paulo um pouquinho, né? Então lá em Romanos, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado.
porque o que faço não o aprovo, mas o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Né? Isso é o nosso conflito. A gente sai daqui hoje, nossa senhora, vou inspirado, vai receber um passe ali depois, a gente sai daqui todo renovado, a gente, né? Ai, aí a gente chega no ônibus, leva um empurrão, tropeça, né? Dá um chute na quina do móvel, aí a vida começa a acontecer, né? Aí a gente começa a fazer aquilo que a gente gostaria de não estar mais fazendo, mas faz parte da experiência. Né? E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. A gente sabe que não existe pecado, né? Mas essa foi a linguagem que ele usou, porque essa é a linguagem da época, né? Então, a gente está falando de 2000 anos atrás. Então, o que é isso, né? É essa questão, a gente, ai meu Deus do céu, fiz isso de novo. Nossa Senhora, eu pedi para desenvolver a paciência e vem alguém que me torra a paciência e eu explodo. Mas você não pediu para desenvolver a paciência? Como é que a gente vai desenvolver a paciência se não tiver alguém que nos exercite a paciência? E aí, continuando, né? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Nossa. Eu, né? Quem aqui que, né, não faça isso, né? Não faz o que não quer, né? Mas faz parte de onde nós estamos, né? Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, sirvo a lei do pecado. O pecado aqui tem a ver com a nossa questão do atraso, né? Da materialidade, do apego à matéria e aos sentimentos, às paixões ligadas à matéria. Né? Não está falando aqui a lei do pecado. Tá? Então a gente vê o conflito de Paulo. Esse é o nosso conflito. A gente quer chegar perto de Jesus, mas a gente não quer abandonar os nossos hábitos, né? A gente quer emagrecer, não quer parar de comer torta de chocolate, né? A gente quer emagrecer, mas não quer parar de tomar Coca-Cola. Né? A gente quer um milagre, né? Que a gente não faça esforço, mas acontece que o esforço é só nosso, ninguém pode fazer o nosso esforço. E Paulo fez esse esforço. Então ele trazia toda aquela questão de Saulo, e ele vai depurando aquilo, trabalhando, lembrando, né? Ele passou 3 anos lá fazendo tecelagem, né? Como tecelão no deserto, para poder começar a entender o que é aquele evangelho que chegou na mão dele, ele caído do céu, né? O evangelho de Mateus. E, quem não sabe, né? O evangelho de Mateus foi escrito durante o apostolado, né? Durante o tempo que Mateus viveu com Jesus, aqueles 3 anos. Todos os outros evangelhos são posteriores, então esse foi o evangelho que foi copiado e disseminado. O evangelho de Mateus foi a questão que possibilitou, né, que as pessoas lessem e entendessem a mensagem de Jesus ali naquele momento, naquele tempo. Tá? Vamos continuando aqui sobre o processo, a jornada de Paulo. Né? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó, lembra disso aqui, gente, que isso aqui está lá na 1009, tá? A gente vai lembrar disso aqui, né? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Quem é que sabe qual é a vontade de Deus? A gente já parou para pensar nisso? Esse dá pano para muita manga, né? A vontade de Deus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, quando a tribulação acontecer, que a gente seja paciente. Porque tudo passa, né? Até teve uma questão, né? Que o Chico perguntou, né? O que eu faço? Né? Escreve aí, tudo, né? Tudo, isso vai passar, qualquer coisa passa, né? O que é ruim passa e o que é bom passa também. Perseverai na oração. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos, quanto estiver em vós, desculpe, tende em paz com todos os homens. Né? Então, o exercício da paz. Né? Nós vemos aqui na questão do pacificador hoje. Né? Então, tenhamos paz e levemos a paz. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. A humildade, né?
Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Lembrando, a palavra pecado significa errar, pecar significa errar o alvo, né? Então a gente está prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tá? E agora a gente vai falar da questão do amor, né? A mensagem do amor que Paulo nos traz, né? E eu vou ter que acelerar um pouco porque eu não quero ir até 2 da tarde, só 1h30. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como tino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que tal transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No nosso nível evolutivo, nós não temos ideia do que seja amor. Nós conhecemos o afeto, nós conhecemos o sentimento de posse do outro, nós conhecemos várias coisas, mas este amor a gente ainda não conhece. Estamos exercitando, estamos construindo. Né? Como a gente viu aqui, tudo que a gente tem em potencial, a gente constrói progressivamente e não perde uma vez construído. Mas esse amor aqui, o amor que faz um espírito como Cristo encarnar para apanhar, para ser batido, para ser crucificado, esse amor a gente não conhece. Essa abnegação, essa dedicação, isso a gente não conhece. Quem aqui em sã consciência ia querer encarnar para ser crucificado? Né? Lembrando mais uma vez também, né, que todo mundo aqui tem pelo menos 2, 3, 4 mudas de roupa, tem um travesseiro, tem uma cama. Né? Jesus só tinha a roupa do corpo. A gente não para pensar nisso. Né? Quando ele saiu, né, da casa da mãe, ele não levou nada, ele só tinha a roupa do corpo. O travesseiro dele era uma pedra. Então ele repousava a cabeça numa pedra. E a gente reclama que não tem pena de ganso para dormir, né? Ou fumo com memória de forma. Sigamos. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, né? Na maturidade chegando. Né? Inclusive isso serve na questão de Saulo e Paulo. Né? Ele foi amadurecendo também. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. A gente tem que refletir bastante, porque ele não fala de uma maneira direta. Né? Então, nós vamos passando que o mais importante para mim aqui é o amarelo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, entre estes três, mas o maior destes é o amor. Vamos pular aqui? Vamos direto aqui para essa questão. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Obrigado por me suportarem agora, inclusive. E perdoando-vos uns aos outros. Obrigado por me perdoarem. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Né? Bom, então essa foi a jornada de Paulo, e Paulo nos fala do amor que nós ainda não conhecemos, mas um amor que nós estamos construindo. Lembrando, né, até
foi comentado aqui no estudo do Livro dos Espíritos, né, que na escala espírita a gente ainda está aqui bem baixinho, né? Na evolução, né? Emmanuel teria dito, eu não sei porque eu não ouvi, que nós estamos mais perto do cavalo do que do arcanjo. Né? Que ainda falta um pouco para a gente chegar lá, né? Mas que bom que ninguém aqui está matando, ninguém está assaltando, está esfaqueando, né? Ninguém aqui está cometendo uma coisa assim que a gente diria até violenta, né? Bárbara. Né? Isso nos mostra também que a gente também está meio que bem na fita. Vamos valorizar o que a gente já atingiu, né? Porque senão a gente volta para aquela questão, né? Ah, eu tenho pecado original, minha máxima culpa, eu vou morrer em culpa. Não, não tem culpa. Tem escolha. A gente tem escolha e a gente tem opção. Tá? Então a gente fala, né? A gente falou do Livro dos Espíritos, né? E na quarta parte das esperanças e consolações, das penas e gozos futuros, a duração, o capítulo, item, subitem, temos, enfim, lá dentro a questão 1009. E a questão 1009, a pergunta é, assim como as penas impostas jamais o são por toda a eternidade, né, isso aqui está falando da questão do morrer em pecado vai para o inferno, acabou. Vai ficar lá queimando no fogo do inferno para a eternidade. Né, aí existe essa questão. Né, essa questão, lembrando, gente, quarta parte, né, ela deu origem ao quê? Ao livro O Céu e o Inferno, que fala do que acontece com a gente depois que o corpo físico morre. Tá? Aí a gente tem essa coisa, né? Existe uma filosofia religiosa que acredita que o recém-nascido, o bebê, a criança, morreu antes de ser batizado, vai para o inferno. Acabou, não tem questão. Cometeu suicídio, vai para o inferno. Não tem dúvida, não tem questão. Né? Então, aí é uma pena eterna. Né? Você, por alguma questão, você cometeu um suicídio, Deus não perdoa, vai para o inferno o resto da vida, o resto da eternidade. Essa é a questão. Tá? Vários espíritos dão resposta a essa questão. Paulo é um deles. Tá? E eu vou pegar um pedaço da resposta dele, porque essa é a mensagem que eu quero, né, trazer para a gente refletir aqui hoje. Né? Assim as penas impostas, aí Paulo começa. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Tá? 3 coisas são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos, em verdade, que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, com o exagerardes a severidade, duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Tá? Então a gente acha que Deus, né, é um cara de barba branca lá no alto do morro, com caderno de anotação, anotando tudo de errado que a gente faz. Então, Alexandre cometeu isso aqui, avançou o sinal, não sei o quê, fez isso aqui, mentiu. Nossa, vai para o inferno. Né? A gente acha que Deus está ali só tomando conta da gente. Né? E não, Paulo diz que não. Né? Quem é com efeito o culpado? Gente, esse aqui é a reflexão de hoje. Tá? Quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, Jesus Cristo. Tá? Então, o que Paulo traz para a gente aqui? O culpado, né, é todo indivíduo, todo espírito que, por algum momento, se afasta do objetivo da criação. Qual é o objetivo da criação? É o amor. Né? Qual é a coisa mais forte que existe? Qual é a força mais forte que existe? É o amor. É o amor. O amor move todos nós. Nós ainda não conhecemos o amor como na sua plenitude. Né? Experimentamos um taster, né? Um teaser, né? Um trailer de filme, né? Experimentamos aquele pouquinho, gostamos, né? E a gente quer mais. Que é o castigo?
Aí essa é a grande questão, gente. O castigo é uma consequência natural, é a consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostar o espírito da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto da salvação. Tá, eu vou parar aqui, né? E depois, né, o castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querer o eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Então, vamos voltar aqui, né? Vamos falar da questão do suicida. Como o suicida cometeu o suicídio que demorou ali 1 minuto. Vai ser punido pela eternidade por uma coisa que não foi eterna. Isso tem uma certa incompatibilidade, né? E tem uma questão de direito, que eu não me lembro agora, proporcionalidade. Isso é desproporcional. A justiça divina é perfeita, não há desproporcionalidade. Então essa é uma questão. O castigo só tem por fim a reabilitação. Quem é que me impõe o castigo? Eu mesmo. No livro Memórias de um Suicida, eu esqueci o nome do espírito, é um dos 4, Camilo, que é o autor do livro, ele tem 3 companheiros na colônia onde ele é resgatado depois. Um deles estrangulou a esposa e depois não aguentou a dor e cometeu suicídio. Então ele carregava a culpa do estrangulamento, de ter assassinado a esposa. E ele precisou ter reencarnado sem as mãos para poder aliviar a sua culpa e, como é que eu vou colocar aqui? Harmonizar a sua consciência, porque ele trazia aquilo dentro dele. Ele não conseguiu, por exemplo, reencarnar como jardineiro e usar as mãos para cultivar a beleza. Ele não conseguiu reencarnar como fazendeiro e com as mãos produzir alimento para alimentar os outros. Ele não conseguiu reencarnar como médico, para que com as mãos ele pudesse fazer cirurgias, por exemplo. Ele não conseguiu reencarnar como massagista, que trabalha com as mãos para auxiliar os outros. Ou fisioterapeuta, que usa muito as mãos. Ele não conseguiu essas opções. Ele só viu que ele precisava não ter as mãos, porque ele tinha muita culpa. Então, a própria consciência dele impôs a pena que ele se deu. Faz sentido isso, gente? Então, isso é o que a gente faz. Tá? A gente se afasta, os espíritos nos ensinam que nós temos as leis de Deus gravadas na nossa consciência. Toda vez que a gente se afasta dessas leis, a gente tem é como se a gente pegasse uma mola assim e esticasse a mola, né? Só que se a mola for assim, o nosso cabelo, a gente começar a puxar, vai ter uma hora que vai doer, né? Então a gente tem aquela dorzinha moral que a gente não está conscientemente sentindo, mas aquilo nos incomoda. Então toda vez que a gente sai do projeto original, a gente entra em choque com essas leis. A gente entra em choque com essas leis, causa uma dor moral, que muitas vezes a gente não sabe, porque eu ainda sou muito orgulhoso, muito vaidoso. Gente, todo mundo aqui é muito orgulhoso e muito vaidoso, senão você não estava encarnado aqui. Tá? É muito orgulhoso e muito vaidoso porque você pode ser no seu potencial. Né? Então, essa é a questão. Né? Primeira questão. Existe uma lei de harmonia, uma lei que mira a felicidade. Que os espíritos também nos ensinam, né, que somente são felizes os espíritos puros, porque eles não sofrem nenhuma influência da matéria. A influência da matéria não é que a matéria vai chegar e vai começar a me causar dor, não é isso. A influência da matéria é a questão, né, da ganância, da vontade de ter mais, da vontade de aparecer, né, de satisfazer meu orgulho. Tem uma questão, né, Jesus, ele está em Jerusalém com os apóstolos e ele chega lá, tem no momento, né, um fariseu fazendo lá as suas orações, os seus gestos, gesticulando, né, e estava ali, né, e tinha um publicano que tinha até vergonha de olhar para o altar, né, botou assim o dinheiro, chegou assim, eu não mereço, não está aqui, não mereço nada, não sei o quê, e foi embora para casa. Aí Jesus fala assim, desses dois, o que vocês acham? O fariseu já esteve ali,
a recompensa, o pagamento do que ele queria. Porque o que ele estava querendo ali naquele momento era aparecer. Né? Orgulho, vaidade. Então ele estava ali sendo visto por todo mundo e todo mundo estava, nossa, ele faz gestos, não sei o quê, né? Então ele já teve ali o seu pagamento. E o publicano, ele sabia das suas questões. Então, mas ele já estava querendo sair desse padrão vibratório. Ele já estava querendo fazer o esforço, porque ele já estava, né? Eu vou puxar um outro livro aqui, mas, né? Então e Jesus fala que o publicano é o que foi para casa justificado, porque ele está fazendo esforço. Ele já está insatisfeito onde ele está. No livro Libertação existe uma missão, né? E a missão é para uma certa situação, para auxiliar um espírito. E aí, depois, lá no final do livro, né, aquele espírito que tinha sido mãe daquele outro espírito, ela fala com o benfeitor, né, que ela já sentia um tédio no coração do filho. Porque quando a gente sai daquela coisa que nos dá felicidade, o que nos dá felicidade é tudo que nos conecta com Deus, com o projeto que Deus tem para a gente, né? O projeto que Deus tem para a gente, isso nos traz felicidade, dá alegria. A gente ajuda alguém, a gente tem uma satisfação, né? A gente ajuda alguém. Nossa, caiu o saco de compras da senhora ali, eu fui lá, ajudei, botei 3 laranjas dentro do saco. Ajudei, fiz alguma coisa. Né? Isso me dá uma satisfação, porque isso tem a ver com o tal do projeto. Agora, quando a gente está longe do projeto, está afastado, vai ter uma hora que vai ter o tédio. Né? E esse é o tédio que Matilde fala que já sentia no coração de Gregório, que tinha sido filho dela lá, sabe Deus quando. Papa Gregório desencarnou em 1200, esse livro é de 1950, por aí. André Luiz estava na missão, então imagina que esse espírito ficou, né, ainda 700 anos trabalhando para se libertar, né, daquilo que ele estava querendo, que ele estava ali naquela situação por vontade própria. Ninguém castigou ele, botou, você vai ficar aí fazendo isso. Não, ele foi para lá porque ele quis. Mas isso dá um tédio, porque isso não nos preenche, isso não nos completa. O que nos completa é a gente estar em alinhamento com o projeto para o qual nós fomos criados. Tá? E é isso que Paulo nos traz. Né? Quem é o culpado? O culpado sou eu, porque eu escolho deixar o meu orgulho e a minha vaidade me guiarem. Porque eu escolho isso. Então, a culpa é minha mesmo, né? Minha responsabilidade. E qual é o castigo? É o sofrimento que eu mesmo me causo por essa minha escolha. Aí a gente pergunta assim, caramba, cara, e você continua escolhendo a mesma coisa, mesmo sabendo que isso vai te trazer sofrimento? A gente continua escolhendo a mesma coisa, mesmo sabendo que isso vai nos trazer sofrimento. Porque a gente ainda quer. Mas temos a mensagem, né? Temos a mensagem que nos permite, né? O castigo só tem por fim a reabilitação. Então, né, quando eu como muito açúcar e desenvolvo diabetes tipo 2, isso é a consequência do meu ato. É irreversível? Não, não é. Não é irreversível. Né? O que eu preciso fazer? Me libertar dos meus atos danosos, né, que nos causam dano. Tá? Então, essa é a rogativa de Paulo ainda, nessa questão ainda, né? Em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Gente, não necessariamente toda criatura tem como essência o mal, né? Ele está querendo fazer um contraste aqui. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmar o contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Tá? Então, o que é isso, né? O abrandamento do castigo? O que a gente vai... O que é uma expiação? Uma expiação a gente faz alguma coisa para expurgar alguma coisa. Né? A gente tem lá, quem... né, ferve água lá no kettle, né, elétrico, né? De vez em quando fica aquela crosta, né, de sais, né? A gente tem que ir lá expurgar aquilo, limpar aquilo. Né? Então, né, conforme a gente vai limpando, aquilo vai ficando menor, até que fica limpo. Esse é o nosso processo de depuração.
né? As expiações são oportunidades que nós temos de expurgar esses defeitos que nós ainda trazemos, que nós criamos, que nós construímos para nós mesmos, né? E voltarmos para o projeto original. Tá? Então, né, ainda Jesus, né, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí a gente encerra. Obrigado pela paciência. E se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma correção a fazer, alguma coisa que eu possa ter dito equivocada. É que nem casamento. Fale agora, cague-se para sempre. Tá bom, gente. Muito obrigado, então. Eu devolvo aqui a palavra ao Antônio. E eu vou Então vamos só despedir para esta semana aqueles que nos seguem no Facebook. Obrigado, Alexandre, pela palestra desta semana. Estamos aí com todos. Bom te ver.